De volta com esse programa que ficou um tempo fora do ar e estacionado, mas a efervescência de debate sobre as redes sociais me fez convidar aqui quatro feras. Não podia ser uma retomada mais que especial nesse momento em que a gente tem discussões sobre a questão do engajamento nas redes sociais e o impacto disso do lado profissional de duas importantes profissões no mercado, que é o jornalismo e, do outro lado, o marketing, mais especificamente o marketing político. Para discutir esse assunto, o impacto desta lógica do engajamento no fazer do jornalismo e do marketing político, eu convidei aqui Vitor Vieira, que hoje está aí no auge do seu engajamento dentro das redes sociais com o Fato Sergipe, criador da página Fato Sergipe. Tem aqui ao meu lado também Daniel Rezende, que já foi meu produtor, a melhor época da vida dele, ele vai relatar depois, porque se ele contar a verdade, eu não vou nem deixar começar a falar, né? Daniel Rezende, que é do Política de Fato, criador do portal Política de Fato, que também tem um importante papel no cenário do jornalismo sergipano e que também trabalha como consultor e assessor na área de marketing. Jornalista política, Gleice Queiroz, aqui ao meu lado, também, além de seu papel, já teve várias colunas aí, a gente relembrava ali um pouco antes do bate-papo em off aqui, das velhas rapidinhas da Gleice, que fizeram sucesso em determinado momento aqui em Sergipe, que hoje está também do outro lado do balcão, fazendo parte da gestão aí de Emília Corrêa. E Marcolino Joy, que é cineasta, que é consultor em marketing político e que é um dos maiores especialistas em inteligência artificial que a gente tem nos últimos tempos. Portanto, é com essa galera aqui que nós vamos nos divertir batendo este papo sobre engajamento, jornalismo e marketing político. Roda, porque o Narciso Machado convida, já começou. Bom, de volta, vamos começar pelas mulheres, né? Gleice, satisfação recebê-la aqui. Bem-vinda ao Narciso Machado Convida. É satisfação toda minha, viu? Primeiro que, quando me falaram que teria esse time aqui, eu já fiquei nervosa, né? Mas depois eu lembrei que eu estaria bem amparada aqui. Eu voltava dizendo nos bastidores aqui um pouco sobre ser fã, né, de Marcolino aqui, um cara que é um grande especialista que não deixa a desejar em nenhum momento, nenhum estado. Para mim, a nível país, não tem igual a ele aqui. Vitor, que está aí agora no Jornalismo Independente, né? E Daniel também, que está aí nas duas pontas, né? No balcão do lado lá e no balcão do lado de cá. E Narciso, que é um dos maiores comunicadores que temos no Estado, é o cara que sabe comunicar mesmo. Eu sempre digo que comunicar não é para qualquer pessoa. E Narciso é uma inspiração para uma geração que está aí, que chegou, que vai chegar, e eu tenho certeza que ele sabe desse potencial dele. E estou aqui para a gente debater sobre isso, né? A gente quer debater sobre política, sobre engajamento e sobre jornalismo político, que é uma das paixões nossas aqui. Eu acho que todo mundo aqui gosta de jornalismo político, né? E tenho certeza que também quem está aí assistindo, também está assistindo por causa Nossa disso. audiência também, com certeza, deve gostar bastante. Isso. Daniel, bem-vindo. Casa sempre sua, viu? Obrigado, Narciso. Obrigado a todos aqui por estarem presentes nesse dia. É uma grande satisfação para início de conversa, né? Primeiro, retornar à nossa casa, que é a Fã FM, e segundo, para estar ao lado de um time tão qualificado. Gleice, Marcolino, Vitor, todos são pessoas que eu admiro e que com certeza vão gerar aí um debate muito positivo. Vamos para lá de cá agora. Marcolino Joy, mais uma vez bem-vindo. Imensa, cadê minha câmera aqui? Satisfação imensa, espero de fato contribuir com o debate, como eles disseram, ao lado de pessoas qualificadíssimas, e é uma honra estar aqui. Espero que esse tempo que você passe com a gente seja proveitoso como um todo. Eu sabia que tinha que impostar a voz. Já Cara começou. do rádio, outra jornalista. Se eu falasse como eu queria falar, talvez a pessoa nesse momento clicasse em outra aba e saísse. E hoje a gente também tirou dele uma outra pegada que ele tem, né? Que ele adora falar, né? Com o bastão já foi. Tiraram o cara do engajamento. Vitor, bem-vindo, meu caro. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Narciso, e obrigado pelo convite, né? Dessa fila aqui, eu vim mais para aprender do que para falar alguma coisa que vai acabar engrandecendo vocês, porque comecei no jornalismo político agora, né? Na verdade, eu já trabalhava, eu já acompanhava, mas de fato, atuar, tô começando agora, e é um prazer muito grande dividir esse espaço com vocês, que já estão há anos aí debatendo política, falando sobre política, noticiando política. Então, vai ser um espaço de muito aprendizado, né? E agradecer já de antemão a tudo que eu vou aprender com vocês quatro, que são grandes nomes aqui
dessa área, né, política aqui do Estado. Eu vou começar, então, provocando por você, já que você foi o último a ficar com o bastão aí na mão. Você tem, na sua plataforma hoje lá no Instagram, sua página no Instagram, você tem demarcado um espaço interessante, com um crescimento fantástico no Fato Sergipe. E aí a pergunta que ele faria é, dentro dessa lógica do engajamento, como é que você se descobriu dentro da plataforma e qual é o cuidado que você tem entre aquilo que vai efetivamente engajar dentro da lógica das redes, dos algoritmos, daquilo que efetivamente chama atenção e gera audiência, e o fazer do jornalismo? Como é que você está conseguindo equilibrar um pouco isso? Olha, Narciso, na verdade, eu já tinha um canal falando sobre cinema, né? Eu já trabalhei com isso de forma amadora, mas por uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. E eu pude aprender várias coisas de edição ao formato. E uma coisa que eu aprendi é que nas redes sociais, principalmente, tão importante quanto a informação é o formato que você divulga essa informação. Então não adianta a gente só pegar e olhar para uma câmera, gravar, por mais que tenha uma edição muito boa no final, se você não falar no formato, no formato do entretenimento, que a gente sabe que hoje o Instagram é uma plataforma de entretenimento, é aquela plataforma que você está na fila do banco, ou você está na fila do médico. Não, vou passar meu tempo aqui e vou dar umas roladas aqui no scroll, né? No meu feed. Então, se você não falar a notícia com a pegada do entretenimento, se você não envelopar dessa forma, você não consegue engajar. E isso não significa que você precisa abrir mão da informação de qualidade, da apuração de qualidade. Então, sempre que eu penso em uma pauta para colocar, eu penso, tá, eu vou por aqui, eu preciso perguntar para todas as partes envolvidas o que é que elas têm a dizer sobre isso. Mas outra parte tão importante quanto esse processo, que é do jornalismo, e como é que eu vou contar essa história? Em 30 segundos, em 1 minuto, de uma forma que a pessoa me veja nos 3 primeiros segundos, porque a gente sabe que no Instagram, passou dos 3 segundos, se você não conseguiu prender a atenção, já vai, a pessoa está aqui. A distância é um dedo, é uma rolada de dedo, para que ela role para outra coisa completamente diferente. Então, como é que eu vou segurar nos 3 primeiros segundos essa atenção? Como é que eu vou montar esse gancho e como é que eu vou passar a parte que o jornalismo me ensinou durante os 4 anos que eu tive na universidade. Então, acho que o desafio é encontrar o equilíbrio entre formato e conteúdo. Daniel, você, na sua página, sempre focou, assim como para mim é o foco da minha atuação também, no jornalismo político. E a gente sabe que a política, fora da polarização, em discussões um pouco mais amplas, ela não engaja, ela não atrai. Como é que você descobriu o formato adequado para que o política de fato ocupasse o espaço dele, para que você se comunicasse? Então, Eu acho que ainda não consegui encontrar exatamente esse formato ainda, Narciso. Quando eu chego e encontro figuras como o meu amigo Vitor, que conseguiu um crescimento orgânico fantástico, é que eu percebo o quanto ainda estou produzindo um modelo que ainda não é aquela coisa tão para rede social, tão leve e esperada na rede social. Primeiro, comunicar política é difícil. E aí é onde eu admiro muito o trabalho do Vitor Vieira. E eu tenho um estilo, eu ainda estou numa fase de produção de conteúdo da política, de pensar a política, um pouco arcaica. Aquela coisa da coluna de bastidores, de jornal impresso. Então, mas eu sei que eu preciso atualizar isso. Já iniciei um projeto, como eu posso dizer, inicial, né? Uma coisa que estava ainda prematura, que era de começar a gravar vídeos, mas parei justamente pela falta de tempo. Como você já bem disse, eu tenho aí 2 polos. Eu faço consultoria e marketing político para vários clientes, especialmente clientes da política, e tenho o site Política de Fato. Então, como eu sei que o formato que engaja é um formato de Vitor, eu já iniciei um planejamento para isso, mas acabei não conseguindo continuá-lo devido a essa rotina. Porém, o que eu busco no dia a dia, dentro desse formato que eu consigo produzir no dia a dia, é tentar trazer manchetes que chamem a atenção, é criar uma curiosidade. Mas para a rede social ainda é muito pouco. E eu acho que você convive com isso também, né, Narciso? Você que é uma pessoa... Eu fico brincando às vezes quando eu converso internamente, falando mal de você, falando mal não, Falando analisando mal o mercado. Eu costumo dizer que você é um homem em transição, ainda buscando seu mas não é um desafio mesmo, porque o cara tem que se dedicar aos assessorados. Né? Como é que você tem uma página e ao mesmo tempo vai cuidar dos assessorados? Sempre flertando com cancelamento.
Foi no Uma linha limiar. tênue, né? Foi no limiar, mas ficou dentro do Narciso, contexto é real. como se eu soubesse qual é a fórmula, mas eu não Perfeito. aplicasse O que ela. você falava aqui, quando eu Isso. lembro quem são seus assessorados, Isso. você sabe o que fazer, mas talvez não tenha chegado para... E o política, para o de seu fato, como eu já momento aí. revelei com muitos de vocês conversando, acho que até em entrevista pública com você, ele me atrapalha mais do que ajuda. A verdade é essa. Mas é porque essa cabecinha que ela insiste em desabafar e o desabafo se torna textos, e é o texto aquele modelo mais arcaico ainda, que só Narciso, Marcolino, Vitor, Gleice Há um vão público ler. direcionado. O público, o povão não para ler ainda. Mais, na verdade. Gleice Queiroz, dentro desse contexto, como é que você vê que o jornalismo político tem sido afetado por essa lógica do engajamento? Primeiro que quando você tem um jornalista político que reconhece que ainda está nessa transição, que não consegue, nas redes sociais já é um grande avanço, né? Eu acho que Daniel falou uma coisa assim, o fato me prejudica mais do que me ajuda. E a gente até entende o porquê. É porque as redes sociais, elas exigem da gente a nossa imagem. A nossa imagem é quem traz a credibilidade. A sua credibilidade vem da sua imagem. A Vitor, quando é que Vitor botou a cara, quem é? Então, assim, ele não trabalha com a imagem dele. Ele trabalha com os textos dele, entendeu? E as redes, elas exigem isso, exigem que você traga a sua imagem. Então, o jornalismo que vem sofrendo, acho que um grande impacto da desconfiança, isso é um trabalho que a gente sente a nível nacional, há um trabalho para tirar a nossa verdade, na verdade, né? Colocar. E aí exige da gente a nossa imagem. Então, enquanto a gente não se posicionar com a nossa imagem, o engajamento não vem também. Exato. Então, eu acho que a questão aí é que ele consegue entender, e aí também, por outro lado, ele está assessorando, né? E quem assessora, aí você, como é que eu coloco minha cara aqui, se eu estou assessorando, eu tenho esse cliente aqui, e aí o fato do Sergipe é um perfil que tem também suas entradas em várias bolhas da política. E aí, por exemplo, eu que trabalho com assessoria, eu tenho interesse no Fato Sergipe. No política de fato que diga, no política de fato. Sabe? Então, assim, como é que ele assessora um político que faz oposição a um político que eu faço assessoria, entendeu? Então, assim, ele está realmente, é um desafio para ele. Já o caso de Vitor, eu acho que eu comentava aqui nos bastidores um pouco, que é a bolinha amarela que mais chega no meu zap, é a de Vitor. Já sei que é dele, inclusive parabéns pela comunicação, viu? Porque já marcou mesmo a bolinha amarela, então já chega. E assim, o jornalismo independente, que é o caso do Vitor, ele tem um engajamento muito grande, porque é sobre a liberdade de opinar, que é o que a gente sente dificuldade no nosso jornalismo. Né? A gente fala, não existe, o jornalista tem que ter um lado, e o jornalista independente ele traz essa liberdade. E não tem como, isso aí, a tendência de Vitor é ele crescer mais ainda. Né? E pior que ele tem um foco também nas redes dele, né? Que é a prefeita da capital. A maioria das críticas dele vem para a prefeita da capital. A primeira pontuada. Isso. E ela é uma política que engaja. Eu acredito muito que ela é uma política. Primeiro que é a maior liderança política feminina que a gente tem no Estado. E ela vem numa eleição, né, de muito. Ela vem muito grande também nas redes sociais. E eu acredito também que ajuda também ao perfil dele, engajamento. Ela está naquela fase do Ibope, né? Essa semana eu peguei até os números das redes dela, que eu tive interesse, quando fui convidada para cá, eu falei, olha, eu tenho interesse nos números dela. Por quê? Porque eu preciso também fazer análise. Então, é assim, quando você começa a ver os números, você sabe que falar bem ou falar mal dela engaja. Então, acho que o caminho também é esse jornalismo independente que pega uma crítica também a uma prefeita que traz um grande engajamento nas redes sociais. Eu conversava com outro colega e ele disse, rapaz, em um vídeo que eu critiquei Emília, eu ganhei 300 seguidores. E eu acho que não é diferente com o fato. Entendeu? Que é hoje que está realmente ali se posicionando, que de 10 postagens, né, Vitor? 8 é sobre a prefeita Emília Corrêa, mas assim, como é sobre engajamento... Se tivesse só vocês dois aqui, eu já ia jogar a bola para Vitor. É isso mesmo, Vitor, você só fala de mim. Não, assim, como é engajamento, então ela é a política mulher, a maior liderança feminina. Deixa eu perguntar uma coisa a Marcolino. Marcolino, essa lógica do engajamento, antes de você comentar um pouco sobre o que os colegas aqui falaram, mas essa lógica do engajamento, ela é algo novo, que surge com essa perspectiva das redes sociais, do rápido, do imediato, ou é algo que a comunicação sempre exigiu um pouco de todo bom comunicador?
Sempre exigiu, só que agora de forma totalmente amplificada. Porque quando eles falam assim, olha, tem que, os primeiros 3 segundos eu já tenho que pegar a atenção. Ora, é só você ver o profissional, o jornalista na hora de pensar, o editor na hora de pensar, a chamada, a manchete, o lead, é a mesma coisa. A diferença é que, eu ouvindo vocês, veja, daqui eu sou o único que não tem formação jornalística, né? Eu venho do cinema, outro rolê. Mas o que é que a gente analisa muito? Imagem. E eu também sou estudioso das redes sociais como espaço, como plataforma, como engenharia, enfim. E eu escutei cada um pensando o seguinte, meu Deus, que desafio, que terrível deve ser jornalista hoje. Porque você fica bambeando entre descobrir um modelo de negócio rentável, que funcione, que você consiga se manter, ao mesmo tempo ter que ser fiel, como o Vitor falou, a matéria, a notícia, ao fazer jornalismo, porém estando em uma plataforma que demanda, como ele mesmo disse, o entretenimento, demanda a notícia, a informação rasa, fácil, até porque, se você for buscar nos números, boa parte dos brasileiros hoje se informam pelo WhatsApp, se informam através de histórias de influências digitais. Então é um desafio muito grande e eu vejo isso, na verdade, como um empobrecimento, e aí me perdoe, alguém de fora falando, da profissão. Porque eu lembro muito bem que não tem uma década, tem uma década que não exigia mais o diploma? E eu lembro que o debate era muito, sabe o quê? Meu Deus, o entretenimento está avançando sobre o jornalismo. Lembra disso? Houve esse debate de que, não, peraí, será que agora, com aqueles programas matinais da Globo, que tinha, a gente vai falar um pouco agora, vamos aqui trazer uma receita, e logo em seguida, veja o que está acontecendo no Iraque. Aí depois vinha outra coisa, e inclusive falavam, meu Deus, e hoje nós vemos, por exemplo, o Bonner fazendo um mini vlog com o seu celular, de dentro do estúdio, mostrando como é o estúdio. Isso é um flerte Porque antigamente era praticamente impossível. Exato, é um flerte com o entretenimento que eu vou te falar. Infelizmente, pode parecer um contrassenso, e com isso eu encerro minha participação nesse tópico. Pode ser um contrassenso que eu vou dizer, de que a democratização do acesso à informação através da internet também é um grande problema. Em que sentido, Joey? No sentido de que qualquer um se sente à vontade, qualquer um, é possível a qualquer um, nesse momento, abrir uma conta no Instagram e dizer que tem um Instagram noticioso. E se equiparar a jornalistas formados, que têm cuidado com a palavra, com a fonte, e no fim das contas acaba nivelando por baixo. Então você pode ter o melhor trabalho do mundo político de fato, como você mesmo disse, arcaico, eu considero, eu não vou dizer arcaico, mas no meu ponto de vista, é como eu acho que deveria ser, se eu vou buscar uma informação. E eu não espero que o jornalista seja imparcial, não espero, porque é uma bobagem isso. Se a pessoa hoje pega... Eu não lembro de quem é a frase que diz o seguinte, o papel jornalista não é dizer, confiar se está chovendo ou se está fazendo sol, é ele na janela e ver se está fazendo, não é isso? Só que, infelizmente, vivemos uma época em que até o que é real está em dúvida, por conta do avanço das ferramentas de inteligência artificial generativa, que tranquilamente teremos que em breve discutir muito educação midiática, porque essa geração agora de 10 anos de idade tranquilamente não vai mais saber a diferença entre um vídeo real e um vídeo feito com IA. Vitor, trazendo um pouco dessa provocação que Gleice já colocou aqui, você escolheu Emília como alvo para fazer engajamento, ou é, na sua visão, por um contexto do momento de gestão mesmo? Olha, como Gleice falou, Emília, ela é uma fonte de engajamento praticamente inesgotável, né? Ela é uma prefeita que ela consegue engajar muito nas redes sociais, e como a Gleice mesmo falou, teve um colega dela que, falei dela e ganhei 300 seguidores. É um sinal de que o assunto Emília Corrêa, o assunto prefeita Emília Corrêa, é um assunto que está demais em alta nas redes sociais. E, obviamente, eu, como sou um canal que comecei, a minha primeira postagem foi no dia 13 de janeiro, e eu quero, até o final do ano, conseguir, de fato, viver disso, eu preciso ganhar seguidores e engajamento rápido. E Emília tem sido, sim, um viés que tem me ajudado bastante nesse caminho. Mas é como a própria Gleice falou, a gente precisa encontrar argumentações para
a crítica não ficar só pela crítica. Você coloca a crítica, mas você faz todo um apanhado de acontecimentos que rolam ao redor e, obviamente, você dá o espaço também. E você coloca. Esse é o grande desafio, talvez, do jornalismo. Porque ligar, como o Joey falou, a câmera e simplesmente falar, nivelar por baixo, olha, tá muito ruim isso aqui, qualquer um faz. Eu acredito que o futuro do jornalismo é que, como a Gleice bem colocou, é você ter autoridade, você usar a sua imagem e essa imagem lhe dar autoridade e essa autoridade ela ser como um divisor para quem não. Eu tô seguindo esse cara aqui, ele vai falar, mas deixa eu ver o que o Narciso tá falando. Deixa eu ver o que Política de Fato tá dizendo sobre isso aqui. Porque eu gosto da análise dele, eu gosto da crítica que ele faz em cima do que todo mundo tá falando. Então não é sobre. Eu acho que não precisa ter medo da quantidade de coisas que estão sendo feitas. A gente pode olhar para essa quantidade de coisas e imprimir a nossa autoridade através, como o Gleice falou, da nossa imagem. E a partir daí, dessa construção, a gente ir por um caminho completamente novo. Porque eu não estou inventando a roda. Eu consegui, já vou para quase 11 mil seguidores de domingo para cá. Eu bati os 10. Você está fazendo algo genial? Não. Eu simplesmente estou dando a minha autoridade através da minha imagem e fazendo por jornalismo que todos vocês aqui, né, sabem demais até do que eu. E dando a minha opinião. Eu acho que é isso. O caminho, a saída para o jornalismo é você conquistar essa autoridade através do que você fala nas redes sociais dando sua cara. Né? E o Política de Fato, a partir do momento que Daniel olhar para a câmera e ele começar a falar, eu tenho certeza que vai estourar também, porque a falta de qualidade não é. Muito bem. Gleice, deixa eu só voltar aqui para fazer um Primeiro que bate-bola. era lindo, né? Lindo, né? Então, E o bom Narciso? a beleza também engaja, viu, gente? Ele já se acha. Eu ia ele dizer já que se a acha conversa é você- sincera aqui. Aí vem Gleice e fala. A beleza também engaja, viu? Porque, olha, eu fui sincero ao falar que ainda tá um pouco arcaico, e ele foi sincero ao dizer que Emília engaja, pô. Então, o papo aqui é 100% de sinceridade. Se o ouvinte queria, o telespectador queria isso, Narciso. Voltando a falarmos sobre verdades, voltando a falar sobre verdades, Gleice, me diz uma coisa. Não que seja a intenção tornar esse assunto pauta, mas é pauta do momento. Foi como você disse, ela é a mulher de maior autoridade política no estado nesse momento, é a prefeita da capital, primeira prefeita da capital, e apropriou-se das redes sociais para se comunicar com o povo aracajuano e com o povo sergipano. Na sua opinião, todas as estratégias aqui adotadas geraram esse engajamento porque foram polêmicas, porque houve algum deslize, ou, como você às vezes gosta de segmentar nos debates que eu acompanho, é uma questão de gênero? Olha só, primeiro tem a questão de gênero. Eu não sei se meu amigo aqui, Joey, vai concordar comigo, que eu acho que o nosso algoritmo de redes sociais ele também é um pouco machista. Eu não sei se você vai concordar com isso. Mas primeiro que eu vou começar aqui a falar assim, eu tenho uma coisa de Emília, tem uma rede de Emília que eu acho que encontraram o tom. Se chama o Twitter, o X, né? Lá ela sabe se comunicar. E talvez seja essa transição. Talvez o Twitter, querem puxar o Twitter para o Instagram, que não cabe. Eu acho engraçado quando alguém fala assim, quando uma classe política de oposição fala assim, ela é a prefeita TikTok. Mas ela nem quase não engaja no TikTok. O engajamento dela vem do Instagram. Aí eu tenho o Twitter dela que ela encontrou o tom, e isso aí eu falo... Ela tem uma equipe, né? É uma equipe que não passa pela nossa assessoria, mas a gente participa dos debates ali. E eu gosto de fazer análise também. Mas, assim, o Twitter dela, ela soube se comunicar no Twitter. Né? Primeiro que ela vem de um partido que é o PL, é uma mulher de direita, é a primeira prefeita e de direita, a gente vem aí. E eu estava fazendo análise essa semana, por exemplo, vou dar um exemplo, de prefeitos que ganharam com essa força de urna. Jackson Barreto, Marcelo de la Chagas e agora Emília Corrêa. Então você pega 2 prefeitos que veio de carga aí de esquerda ou centro-esquerda e chega agora na direita. Mas o Instagram dela, vem de onde o engajamento dela? Eu estava pegando o número dela, ela tem 16 mil seguidores por mês. Formidável. Para quem entende, é formidável. E aí, essa pergunta eu quero jogar para você depois. Hater segue?
Então é isso que a gente precisa também mensurar. Entendeu? Agora, ela teve os seus erros em redes sociais, teve, como todo mundo tem, mas eu acho que ela teve mais acertos, né? E ela consegue comunicar com a bolha dela e não a bolha dela, sabe? Eu acho que ela tem o engajamento dela vem porque acharam, não, por ela ser direita, por ela ser, ela vai ser, então ela surpreende a forma de se comunicar no Instagram, entendeu? Mas também ela toda, sabe o que eu fico assim pensando? Ela, quem convive com ela, né? Eu passei a conviver recentemente, mas ela é assim. Então, ela é essa pessoa que tá no Instagram, sabe? E aí eu digo, cara, realmente ela é essa pessoa. Então, Ela não vive um personagem. isso, né? ela não vive o personagem. Eu mesmo não sabia que ela era assim. Ela não vive esse personagem. É a tia querida, é a mãe querida, é a avó querida, é a que conversa bem, é a que. Sabe? Então, assim, ela tem esse perfil já. E aí, as redes sociais que exigem. Agora, ele fez uma análise recentemente que eu acho que foi pra ela também, né? E aí eu concordei. E eu concordei. Sem citar, eu Talvez por isso eu concordei. não tenha ganhado uns 10 mil E eu pois é, porque assim, a defesa dela é orgânica, viu? A defesa de Emília nas redes sociais ela é orgânica. Eu sempre digo isso, digo, olha, não deixe nada sem resposta sobre ela, porque tem uma rede orgânica que quer compartilhar, só quer chegar e comentar lá pra você. Olha, Narciso, você não fala de ninguém, só quer falar dela. Você sente isso também, né? Mas assim, é uma rede orgânica e uma rede que quer só um conteúdo para se defender. Primeiro que eu sinto que ela tem grande desafio na gestão dela, e quem votou nela, que é um motivo para dizer assim, votei e eu ainda acredito na gestão dela, mas precisa de conteúdo. A bolha orgânica ela precisa de conteúdo para poder também defender. Então, assim, ela teve seus erros em redes sociais, sim, mas eu acredito que ela teve mais acertos. E aí eu acho que é um ponto de equilibrar, né? Porque, como o Joey falou, chega uma hora que a gestão pública exige. E aí ela exige muito bem. Ela fez uma movimentação recentemente, que aí foi a equipe dela mesmo, quando teve a questão do lixo. Ela se pronunciou primeiro no Twitter. E ela trouxe para o Instagram dela. 2 dias depois, ela fez o vídeo. E aí você sentiu que a postagem do Twitter veio amortecendo as redes dela. E quando ela chega com a imagem dela, ela consegue ali dizer que ela está tendo controle sobre aquela situação e que ela vai resolver. Entendeu? Então, assim, é uma movimentação que você vai sentindo da política do engajamento. Então, ela conseguiu engajar quando ela se posicionou, inclusive você cobrou dela. Entendeu? Porque é isso que rola quando você vê um gestor falando muito nas redes sociais, e quando chega um problema, se esquiva, você quer ver ele falando. É o que eu sempre digo. É o político que quer viver, engajar nas redes sociais, ele precisa também engajar nos momentos de crises. Tem uma crise, você precisa se pronunciar. Por quê? Porque você se pronuncia no dia a dia, você engaja no dia a dia. Então, assim, ela teve seus erros, teve seus acertos. Mas é preciso ter esse equilíbrio do engajamento com a gestão. Porque a gestão é um desafio cotidiano, diariamente. Então, assim, a gestão pública. Me permita, tem menos a ver com, quando se fala de gestão pública, menos a ver com engajar e mais com prestação de contas. E aí é que é um ponto que faz... Pego já você, porque eu vou botar aqui para ele primeiro, porque Daniel hoje tem um desafio para mim, que é o seguinte. Queria que você dividisse aí, o assessor e o jornalista, tá? Nesse ponto do engajamento, a gente discutindo aqui um pouco essa questão desse papel de Emília, mas aí eu quero trazer de volta figuras que mudaram de postura quando foram para as redes sociais. Por exemplo, tem o Elber Batalha da vida, que mudou a forma dele de se comunicar, daquele discurso tradicional da tribuna, para um discurso que está direcionado ao engajamento na rede social. E há também uma febre no Brasil, que são os prefeitos, chamados prefeitos tiktokers. Dentro da esquerda, da direita, são dos mais diversos personagens. Eu estava lendo um texto essa semana, depois até compartilhar contigo, que é a febre João Campos, né? Todo mundo querendo copiar aquilo que todo mundo faz. Como é um pouco isso, né? Como é que é fazer um pouco com que o cara não copie estilo, encontre o seu caminho? Como disse Gleice aqui, Emília é aquilo que ela está nas redes sociais, ou seja, ela não tem um personagem. Perfeito esse preâmbulo, Narciso. Primeiro que no seu preâmbulo você cita Elber Batalha, que para mim, que hoje é meu cliente e para mim é um dos grandes cases de sucesso da minha carreira, dessa prematura carreira ainda, né? A gente só na parte do marketing político tem muito pouco tempo, né? E junto com o Dr. Saulo de Lourdes, Elber para mim é considerado o maior case porque Elber não precisou mudar de personalidade. Ele não precisou deixar de ser o técnico que ele é na Câmara, na essência dele e no trabalho dele.
A única diferença é que ele começou a fazer o trabalho na Câmara, pensando nos resultados, no que aquilo ali vai para a rede social. Então, isso começa a gerar algumas mudanças. E uma delas é você tentar ao máximo, não diria despolir o discurso, mas ser mais direto no discurso. E aí, meu amigo, com um cara que é advogado, que é um vereador que estuda profundamente os temas, é defensor público, é muito difícil que ele faça isso. Então, assim, está sendo um trabalho bem lento, mas com resultados fantásticos, muito maiores do que eu imaginava. Por quê? Porque tudo que hoje é produzido se pensa em como essa comunicação daquilo ali vai chegar lá no final, que é no eleitor. Mas o mais interessante de tudo é que a gente está mostrando que não precisa você mudar a personalidade da pessoa, você não precisa criar um novo João Campos em Sergipe para dizer que aquilo ali vai funcionar. E aí eu tenho um grande exemplo que para mim, no lugar do João Campos, do rapaz lá de Sorocaba, como é o nome dele, Rodrigo Manga, né? Que para mim o grande exemplo é Topázio, de Santa Catarina, se não me engano. Porque ele chega ali na naturalidade tão grande. Esse poste aqui que foi colocado é um erro da nossa gestão. E esse erro, claro, nós temos que resolvê-lo. Aí chega pro morador, aí o morador diz, eu nunca vi um negócio desse. Aí o que? O poste na rua? Ele, não, um prefeito vir aqui falar que tá errado. Pô, eu acho fantástico ele, nesse ponto de vista, de manter-se sério. É um cara que não dá risada, sabe? Mas é leve. Tá fazendo um conteúdo leve, prestando contas, que é muito importante isso que você trouxe, Gleice, que o engajamento, a construção da imagem, ela se faz no dia a dia. E é inclusive um grande exemplo, um grande ponto assim positivo que eu vejo na Emília é isso. Ela está sempre mostrando que está lá colocando o pé no chão, está colocando o pé nas ruas, está conversando com as pessoas. Por mais que tenha críticas entre acertos e erros, ela está sempre presente na comunidade. E para o visual da internet é perfeito e para quem está lá é mais ainda. É uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes. Beleza, nós vamos lá acompanhar o seu discurso legislativo, aprimore esse discurso, tente ser mais direto, tente fazer com que esse discurso a gente possa vender nas redes, mas acima de tudo, vamos gravar na externa. Vamos dar a ideia de liberdade, vamos dar a ideia de que estamos vivendo esse processo nas ruas da cidade. E isso serve para advogado, tem servido para mim para advogado, candidato de oposição, parlamentar, enfim. É uma coisa que eu percebo que nas redes está funcionando, mas acima de tudo, não adianta você tentar mudar a personalidade da pessoa. A gente, quanto profissional da comunicação, a gente tem que se adaptar à personalidade dele. E aí, para mim, um dos maiores desafios está sendo agora com o Alessandro Vieira, porque ele tem uma personalidade muito forte, muito assim, a concepção muito fechada do que ele é e de onde ele vai chegar. Então, por isso, para comunicar nas redes, acaba se tornando uma coisa muito institucional. E é realmente uma rede que está muito institucional. E como mudar isso no dia a dia, meu amigo, é um desafio muito grande, porque sai do tradicional. O tradicional que é que eu faria? Diria, Narciso, você é um cara sério e tal, mas vamos fazer uns conteúdos do estilo Topázio, que é um cara que é sério, mas dá umas tiradas ali. É uma coisa que ele não topa. E é claramente da personalidade dele que ele não vai topar. Então, como extrair a melhor fórmula do senador dentro desse estilo dele e dentro da perspectiva do que ele pensa que é melhor para ele na rede social? Aí é algo que eu não encontrei ainda, uma hora a gente chega lá. A melhor coisa para Joey agora vai ser compilar tudo isso, né? E ele sabe que ele não tem muito tempo. E o desafio vai ser, veja, deixa eu só lhe dar o desafio primeiro, calma, não acelere não. O desafio é, veja, Vitor trouxe uma fala interessante, que é pegar o foco daquilo que está na pauta do momento. Essa é uma dica que ficou da fala dele, né? Emília é a pauta do momento, digamos assim, em Aracaju, em Sergipe. Aí eu venho para Daniel, que fala um pouco dessa dificuldade de adaptar os perfis dos políticos ao estilo da comunicação, e Gleice me dizendo que Emília é aquilo, não tem um personagem. Dentro desse caminho de tantas eu brinco de vez em quando no programa com a questão da máquina copiadora, mas é o que é um pouco a rede social de muito político, né? É uma máquina de copiar daquilo que está dando certo lá fora, tem muito assessor que está repetindo aqui dentro, achando que dá o mesmo efeito e muitas vezes não dá. Como é que encontra um pouco essa identidade para não fugir de uma comunicação que também tem a responsabilidade institucional? Porque a gente está falando de representantes. Sim. Oportunamente, eu hoje compartilhei no meu Instagram uma postagem que diz o seguinte: o termo técnico que eu mais uso é depende. Por quê?
Veja que até agora o que nós discutimos foi basicamente, só que sem usar essas palavras, formato, linguagem, que são coisas distintas. Formato vídeo vertical é uma coisa, que você pode usar uma linguagem de meme, você pode usar uma linguagem técnica, etc. Se você faz um vídeo como esse aqui que nós estamos fazendo agora, é um formato para o YouTube 16:9, ou seja, você pode estar assistindo a gente agora na TV de casa, ok. Mas possivelmente você pode ter sido atingido agora por um corte vertical, rapidinho, de alguma frase de efeito que eu disse, né? Por exemplo, Daniel não é tão bonito assim. Entende? E vai ser a capa. E vai ser a capa, exatamente. Ou então, beleza não quer dizer necessariamente credibilidade. Ou engajamento. Mas o que me... Eu fico escutando e fico pensando assim, caramba, como faz falta atualizar os profissionais de comunicação quando se fala de redes sociais. Por quê? Porque, veja, uma coisa é fazer o jornalismo. Outra coisa é criar conteúdo para a internet. Beleza? Então, boa parte dessas coisas que estão sendo ditas, olha, aqui é o que é estudado quando você faz mídia social. O básico do básico do básico é você simplesmente, e o que Daniel, por exemplo, está lidando como um case, é você adaptar a linguagem. É lógico que você não quer que a Emília, nunca que ela vai chegar por exemplo, ela teve recentemente em um evento do PL em Brasília. Ela não vai num púlpito e falar do mesmo jeito que ela fala para um vídeo do TikTok, do Instagram, etc. É linguagem. Então, adaptar a linguagem... E sabe o que é mais louco? O que às vezes eu acabo encarando quase como uma várzea aqui no nosso mercado é exatamente isso, de que minimamente os profissionais não compreenderem como funciona a plataforma. Porque isso é muito, muito, muito básico. O que eu percebo, e quando o Gleice disse, olha, ela é assim... Eu fico pensando muito no seguinte, que é o desafio que Daniel também enfrenta quando vai prestar consultoria. É lógico que nós queremos que os clientes falem na rede social como eles falam no dia a dia. Porque quando é ruim essa discrepância da pessoa ter acesso à Emília num vídeo, depois quando encontrar na rua ela ser diferente. Não pode acontecer esse ruído. Ok. Porém, vou voltar para o termo técnico que eu uso muito. Depende. Porque... Narciso, eu já tive, todo mundo aqui teve a oportunidade de sentar com ele para tomar um café, tomar uma cerveja, ele não é totalmente assim. Eu não sou totalmente assim, eu estou aqui falando de forma devagar, com termos... Eu não sou assim. Então, e agora eu vou trazer para a minha área totalmente. Nós estamos o tempo todo recortando a realidade. Nós estamos o tempo todo aqui, estamos representando os papéis. Eu estou representando o papel de um cara que estuda semiótica. A Gleice está representando o papel de uma jornalista, mas ela não é só isso. Então, eu acho temerário quando... principalmente alguém que está investido em um cargo público, ele pega e, usando a justificativa de que, não, para esta plataforma, a linguagem é essa, se comportar de determinadas formas. Por isso que no meu texto, no meu vídeo que a Gleice se referiu, eu falo sobre a importância de saber dimensionar, saber equilibrar, saber ver qual o momento em que, peraí, eu estou buscando uma informação. E aí eu queria pegar um gancho para algo que eu ouvi muito vocês falando e acho que é também um ponto que deveria ser mais comentado. Vocês falam muito de jornalismo político, etc, 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 etc. E acho que foi Vitor e Gleice complementou, dizendo assim, olha, quando a gente bota a cara, gera mais autoridade, etc, etc, etc. Mas, invariavelmente, são opiniões. É colonismo social, quase. Então, é óbvio que vai gerar, porque você está dando opinião. E o que mais as pessoas têm na internet é opinião. Ora, veja, nesse momento no Twitter, que eu me recuso a chamar pelo outro nome, a letra, tem vários especialistas em direito penal comentando o julgamento no STF. Mas daqui a pouco terão vários especialistas na guerra da Ucrânia. Ou seja, todo mundo vai dar opinião. Então, além disso, a gente se relaciona com pessoas. Por isso que é muito difícil você engajar marca. Por isso que as marcas tentam ser humanizadas. Porque é óbvio, se Vitor começar a não aparecer mais e simplesmente colocar um off dele. Um off significa ele só gravar a voz dele e a gente não vê-lo, só a voz. E tem a matéria, não vai gerar do que uma pessoa, eu vendo uma pessoa, olhando no meu olho, dizendo uma opinião. Entende? É assim que funciona. Agora, e aí pode ser um ponto para a gente avançar, eu considero o meio
esse meio, as redes sociais, como espaço de divulgação de informações, sejam de caráter público ou de opinião, o meio é o ruído. Quem é da comunicação sabe do que eu estou falando, né? Que você tem emissário, tem emissor, tem o meio e quem recebe. As redes criam ruído. Por quê? Porque você percebe como acaba se tornando uma armadilha, essa necessidade dele em 3 segundos capturar a atenção. A tendência é ir pro clickbait. O que é o clickbait? É você falar um absurdo para a pessoa parar. Isso, para mim, já turva a informação. Já faz com que a gente caia no campo do entretenimento. É 2 palitos para ele começar a fazer dancinha. É 2 palitos para ver um negócio da tocha. É 2 palitos. Daniel ainda não foi, por quê? Porque, obviamente, ele fala do tempo, etc. Apesar de que tem como você gravar vários e tal. E deixa eu fechar. Ver o Alessandro Vieira dançando na Mas rede então, social. exato. Ia Só dar. que aí pra finalizar, é o seguinte. É engraçado você falar do Topázio e a gente não acaba reconhecendo que, por exemplo, tem um Daniel ou uma Gleice lá que disse: Topázio, fale desse jeito. Nesse momento tem uma agência que faz o coisa de João Campos. Então, o que acontece muito, principalmente em Sergipe e em outros lugares também, é que o político diz: olha, eu quero comunicar como João Campos, mas não quer investir. Entendeu? Boa. A gente fala muito de João Campos, né? Mas a gente esquece do prefeito do Rio, né? Para mim é um cara que Eduardo Paes é um cara com a idade dele já jovem, mas ele tem essa transição muito bem nas redes dele. Ele tem, porque assim, eu sempre comento até com a equipe interna lá da SECOM que temos dificuldade de comunicar a coisa pública, o serviço público. Todo mundo, por quê? Porque as redes pedem a dancinha, então acho que também não é diferente para os gestores. A gente tem dificuldade. Eu sempre faço reuniões lá e digo: gente, a gente precisa, isso aqui tem que comunicar melhor. Porque eu sempre digo lá: esqueça o engajamento quando for comunicar o serviço público. O que é direito da população. Não, porque assim, não, porque assim, por exemplo, rapidinho, a gente tem um case lá, a gente sabe, quando a gente divulga itinerário do ônibus geladinho, que é com ar-condicionado, engaja assim, explode. Ali é direito, ali é informação, ali é utilidade pública. E aí, assim, a dificuldade que a gente tem, e eu converso com outros colegas que trabalham em assessoria, mesmo de órgão público, a pessoa diz: Gleice, é desafio em todo que é canto. E eu acho que não é diferente com gestores. O seguinte, o entretenimento, ou a escolha do entretenimento na forma de comunicar, o formato, formato não, a linguagem que você vai utilizar não pode ser mais importante que a informação. Porque o prefeito do Rio, ele consegue fazer. Olha, o prefeito do Rio... Tem que chegar no meio termo. Não, tem que chegar nas... Só para finalizar. Eu digo isso agora enquanto diretor de comunicação da Prefeitura Municipal de Carilha. Eu preciso comunicar para as pessoas do bairro X ou da cidade que sexta-feira não vai passar o caminhão do lixo porque é feriado, vai ficar para segunda-feira. Eu não posso, na hora que eu lidar com a minha equipe, dizer assim: precisamos comunicar isso de uma forma que engaje. Eu preciso arrumar um gari que dance alguma coisa para dizer: não vai passar. Não. Eu tenho que comunicar a informação independente da linguagem. Porque é diferente, engajamento é uma métrica, alcance é outra. Mas o que eu entendi, ela dizia então eu preciso chegar nas pessoas... Não, mas independente, Narciso. Então o desafio não é necessariamente de linguagem. É quando se fala de serviço público. Repare, comunicar que o geladinho está passando é um desafio da Secretaria de Comunicação que envolve também a rede social. Isso envolve rádio, isso envolve sites noticiosos, isso envolve, inclusive, trabalhar com influências para que a informação chegue. Quando você tem como só ponto de partida ou como métrica válida ou até vez única, engajar nos posts, você fica refém. Perfeito. E talvez esse seja um dos grandes acho que talvez problemas, não tenha se feito entender nesse momento, mas foi isso que ela disse mesmo. Porque esse é o exemplo, falando do político mesmo, eu acho que um exemplo de que sabe
meu termo é o prefeito do Rio. Ele consegue passar uma coisa. Até nessas pautas. Até nessas pautas, mas inclusive em termos de crises, ele consegue se posicionar bem. E ele não é um cara como João Campos, novinho, então, ele é um... Falando, já que você entrou em um personagem nacional, vamos sair do personagem local para a gente poder tratar do nacional, porque a gente já está se aproximando do final do programa, a coisa já está apertando já. A papo está gostoso, mas o negócio já está nos apertando aqui. Queria falar sobre Lula. Queria a opinião de vocês um pouco sobre isso. Porque você tem do outro lado digamos assim, um sênior, um CEO, sei lá o que, traz-me um cargo assim mais, ou um expert, melhor dizendo, em redes sociais, que chama-se Jair Messias Bolsonaro, e do outro um presidente que não, calma. Nem fudendo que essa... Se E do ele é outro esse lado, gênio do marketing, eu vou me aposentar. Você tá Mas louco? Não existe, se não não fosse, é, não não é, engajava não é, tanto. não é, Funciona. não é. Tá, funciona. Não, mas eu não dou esse crédito a ele. É esse o ponto. Por exemplo, quando eu falo Topázio, velho, tem equipe por trás. Você, a gente fala assim, Elber é incrível. Vá Elber dizer isso, continuaria igual se não tivesse ninguém Meu agora caro dizendo Joey, assim, se você for dizer adapta isso, a linguagem. para dizer isso para quem está lá do outro lado assistindo, é ele que é o expert e que sabe se comunicar. Mas não é não. Mas o que tá por trás para categoria. Corporativista. Aí o que eu queria Mas lógico! Mas veja, deixa eu puxar aqui de volta. Comunicadores, defenda a sua classe, porra! Deixa eu puxar aqui de Mas volta. eu também tenho uma opinião sobre Elber, viu? Depois o YouTube derruba... YouTube, na hora de derruba só ele, por favor, não derruba o programa. 4 horas. Vejam só, eu queria trazer Lula como personagem pelo seguinte. Ele recentemente é o presidente da República que trocou de equipe de comunicação, e mesmo com a troca da equipe de comunicação, as pesquisas nacionais continuam dando uma má avaliação do governo deles. Na opinião de vocês, Lula se comunica mal através das plataformas digitais, através das redes? Quem quer começar? Olha, eu não acho que seja uma comunicação dele exatamente que seja ruim. É a comunicação institucional que é péssima. Porque não dá para esperar muito de um senhor da idade de Lula que ele vá se comunicar como ele se instituiu a vida inteira enquanto sindicalista, enquanto o cara que falava para as massas. É pedir demais que ele agora consiga, no auge da sua terceira idade, se atualizar e consiga comunicar de forma muito clara na rede e use o seu espaço pessoal para isso. Agora, a chegada do Sidônio, a gente percebe uma melhora, não substancial, mas uma pequena melhora, um certo cuidado maior. O que hoje é o grande calo de Lula é a comunicação do governo, mas não podemos colocar somente na conta da comunicação. É o governo Lula 3 que comete erros muito ruins. E aí são erros de natureza de ministérios que tomam decisões ruins, como foi tomado agora com relação ao IOF, e de uma falta de comunicação com a comunicação sobre como comunicar isso. Olha quanta comunicação, né? Mas é muita comunicação que falta mesmo no governo. O exemplo do IOF é um grande exemplo, mas o mais clássico e o mais comentado é o do Pix. Ali, claramente, não houve estratégia nenhuma. Alguém disse, bicho, vamos lançar isso aí, ninguém nem vai prestar atenção. E os caras da direita, eles são terríveis, para não dizer outra coisa. A gente critica o Bolsonaro, o Marcolino fala muito bem, não existe uma equipe por trás, não vamos dar valor a isso. Mas no caso de um Nicolas Ferreira, ali tem um staff que pensa muito, não só no engajamento, mas na estética, o que o Bolsonaro não tem, que aí é algo que é muito mais perigoso, muito mais nocivo. Porque o Bolsonaro, talvez aquele formato ele seja passageiro, sabe? Mas o formato do Nicolas, a forma estratégica como ele se posiciona, é a que mais me preocupa a longo prazo. E aí ainda a gente lida com um desafio gigante, que é das Big Techs. Olha aí a proximidade das palavras. Desafio gigante e Big Techs. E é outra dificuldade que o governo Lula enfrenta também. Não é conspiração, teoria da conspiração. É muito claro que há uma má vontade das Big Techs em comunicar um governo de esquerda e de centro-esquerda. Então, você tem um formato ruim, não tem uma comunicação ruim, institucional, uma comunicação mais para lá do que para cá, pessoal do Lula, e uma direita que vem com uma avalanche enorme aí de formato de comunicação, de forma, de linguagem, de entender como disseminar, até de uma forma negativa, principalmente por tudo que a gente discute em relação às fake news, né? Que foi basicamente um uso maior, foi uma disseminação maior do que era já contado como mentira na política,
E nós temos aí do outro lado as Big Techs que, meu amigo, se depender desses cabeças das grandes empresas mundiais que controlam as redes sociais, eles vão ter governos de direita e extrema-direita até o resto da vida. Gleice. Olha, eu concordo com o Daniel quando fala da comunicação institucional. É o governo que já está aí no 3º ano e não soube se comunicar, né? E o governo que tem seus avanços, mas as pautas negativas parecem que engordam. Porque a gente não consegue aqui esquecer o Pix. E eu acho que o recuo do Pix foi pior ainda. Entendeu? Quando você faz o governo recuar. E ali você sente que faltou alinhamento para comunicar. E eu acho que isso é um erro muito nas grandes equipes também institucionais. Eu acho que o que falta é o gestor também ouvir mais a sua comunicação institucional. Porque não tem como desassociar. Você precisa comunicar as pautas positivas de sua gestão. E aí sua gestão não consegue se comunicar entre eles mesmos, como é que você vai comunicar seu governo? E eu acho que o Lula... ele tem uma dificuldade de se comunicar porque exige muito que ele tenha essa mudança. Eu acho que o Sidônio é um cara, eu acho que para mim um dos melhores comunicólogos que a gente tem, é um cara, um dos melhores marqueteiros, e acho que o maior desafio dele agora é ele enxergar que 2023 está chegando e ele não conseguiu achar um ponto de equilíbrio da comunicação do Lula. Então, assim, pronto, os defensores orgânicos, cadê os defensores orgânicos do Lula? Entendeu? Assim, Era aquela história de que a militância do PT era aguerrida e... Isso, entendeu? Pronto, estão cansados. E aí por que estão cansados também, envelheceram? Porque você pega o governo de Lula e você pega o centro engolindo o governo de Lula. Pronto, você pega aqui em Sergipe, quem ficou com os melhores cargos? Vão estar com Lula em 2026? Você não tem certeza? Então isso também passa pela política também. Isso, pelas alianças, entendeu? A comunicação não está isolada, Não está isolada, Carlos entendeu? Cauê, uma vez me concedendo entrevista aqui, ele disse justamente isso, né? Essa história de que o marketing resolve tudo em uma campanha, ele é uma parte dela, mas se não tiver o acerto na política, se não tiver o acerto da escolha, do fechamento de alianças e da estratégia política durante a campanha, o marketing não vai resolver. Vocês dois, quem quer ir? Ele termina. Eu quero aproveitar essa sua fala para dizer o seguinte, e aí, em primeiro lugar, eu quero... Não, pelo contrário, eu quero saudar o fato de você estar aqui, porque... Fala assim, você acabou de dizer, pô, eu tenho que comunicar o que é positivo da gestão, mas principalmente tem que disputar a narrativa. Entende? E se tivesse só a gente aqui, não, porque a Emília é assim, assim, assado, e não tivesse ninguém para dizer, não, mas peraí, tem isso aqui, olha, a Emília... O que é que acontece? A narrativa ficaria una. E foi exatamente... Aí eu trago a questão do Pix. Ficou só uma narrativa. Demorou e tal. E fazendo gancho com o que você falou sobre Cauê, e você disse, Sidônio é um ótimo comunicólogo, um incrível marqueteiro. Lógico. Só que quando você é marqueteiro, você tem a campanha na sua mão. As pessoas fazem o que você definiu. Quando você está trabalhando na Secretaria de Comunicação do governo federal, onde o Ministério da Economia solta uma informação sem lhe falar, não tem marketing certo. Então eu digo o seguinte, o governo Lula tem entregas. E é muito impressionante como é muito parecido com o que a gente vê aqui em Aracaju. Em que aspecto? Entrega, faz, mas como a comunicação ou bate cabeça ou tem algumas dificuldades, a sensação é de que não está entregando tanto. E a sensação é pior do que a realidade. Entende o que eu quero dizer? Se você pode estar, a economia está ótima. Se, digamos, a saúde, está tudo funcionando. Mas se a sensação, se uma coisa, como o lixo, por exemplo, fica batendo todo dia, e está falando isso, e não tem resposta, e não tem atitude, a sensação é o quê? Quando você vai num Uber, quando você vai em algum lugar, e aí? A gestão de Emília como está? Uma porcaria. Mas está entregando isso não chega até mim, porque o que é que chega? Só a sensação, eu sinto a mesma coisa com relação a Lula. Então, para finalizar, eu acho importante dizer o seguinte, e acredito que programas como esse, e eu gostaria que quem está nos escutando, nos assistindo, pensasse da seguinte forma, principalmente prefeito, deputado, governador, etc. A importância da centralidade da comunicação em uma gestão, em um mandato. Então, esse cuidado que vocês têm, por exemplo, no setor de licitações não tem um sobrinho de alguém maluco lá para não vai dar certo. Na parte de vai construir as leis dentro de um mandato, não tem um doidinho. Mas quando vai fazer comunicação é qualquer um e não entende que não importa se você faz um trabalho legislativo incrível, um trabalho incrível na gestão, se não for bem comunicado,
você vai perder 4 anos, ou pode ser até pior, ter uma campanha de reeleição muito mais difícil. Lula tá quebrando a cara dele, ele não, né? O governo, pela soberba da intelectualidade da esquerda. A gente precisa colocar esse ponto aqui. Porque a gente percebe que quem participa da comunicação dos governos de esquerda são os intelectuais, porque entendem da política e dos movimentos, enfim. E muitas vezes se esquece de se olhar para dentro e dizer onde é que eu tô errando? Por que eu tô falando e ninguém tá escutando? Por que Bolsonaro fala e todo mundo escuta? E eu falo que tô no poder, que tem uma máquina na mão e ninguém escuta. E aí eu quero linkar até, a gente tá falando do nacional, mas linkar também para quem está nos assistindo aqui é majoritariamente o público daqui, de Sergipe. Linkar com a fala que Rogério Carvalho, o senador, ele fez uma verdadeira peregrinação por rádios, em entregas, ele fez a mesma fala da questão da censura algorítmica, foi o que ele pontuou. E linkando com essa história do Pix, que vocês bem abordaram, a gente percebe que teve essa primeira fala, batendo cacete, e que inclusive fez com que o governo federal voltasse, mas quando a Erika Hilton foi e falou com viés de esquerda, com falas de esquerda, ela teve ainda mais engajamento do que o primeiro vídeo, acusando Mas as coisas. não alcançou, não. A quantidade Mas não alcançou. o segundo é porque ele fez outro depois, mas o primeiro até foi uma da discussão. Olha, o segundo vídeo teve até mais engajamento do que o primeiro de Nicolas. Isso até foi pauta. Eu não sei se você, Narciso, chegou a falar isso ou citou isso. Eu vi em algum lugar. Mas o fato o formato, ele na vida real, saindo das redes sociais, o que é o formato das redes sociais, na vida real é a sensação. Então, que a gente tem o formato da rede social, na nossa vida aqui presente, é a sensação. Eu sei que pode ser meio confuso, mas o que eu quero dizer ponto, o que Lula precisa? A comunicação de Lula precisa parar de achar que está sempre certo e começar a olhar o que dá certo no outro para poder absorver. A Emília é um grande exemplo, ela tem uma comunicação muito boa, como a Gleice falou, são 16 mil seguidores mês que ela ganha. Então, o que a comunicação da esquerda precisa fazer? Ela não se importa como prefeita, ela não se importa com uma política que está num cargo público. Não. Por que ela consegue 16 mil seguidores por mês? O que faz com que ela dê certo? Eu discordo radicalmente. Discorde já que não dá mais tempo. Ele tem que estar fazendo o lobby Deixa ele dele, tá concluir fazendo que o não lobby dá mais dele. tempo. Veja. Tá fazendo o lobby dele. Segura. Veja, quando você observa, eu não tô dizendo que é pra você... Se like Não. fosse voto... Ei, Não, segura. mas não é sobre like. Segura que ele precisa concluir, eu tenho que concluir o programa. Não, Narciso. Bora. Não, ele tá fazendo o lobby dele. Aquele quer fazer o lobby Veja bem, dele. o Ele que quer eu fazer tô o lobby dizendo dele aqui. O que eu tô dizendo você precisa observar e não necessariamente absorver, mas você precisa observar, prestar atenção nos movimentos. E você absorver aquilo que se enquadra ao seu projeto particular, político ou de grupo, a de agrupamento. É isso que eu tô dizendo. E a esquerda sequer quer observar. Esse é o grande lance. Não é você olhar e dizer assim, eu vou pegar e vou copiar o que a Emília dá certo. Não. Você olhar, analisar, adaptar. Cria o que perfil. dá certo, você cria e vai-se embora. E o que não, você rechaça, porque o rechaçamento naquilo que dá certo também dá certo. Esse é o ponto. Olha, Eu acho que- só rapidinho. Sobre Erika Hilton, é porque ela engajou mais do que o Nicolas. A questão toda é que eu acho que tem a ver com... Ela não é... É que ela não era... É como se ela não fosse a representante ideal do Congresso para falar em nome do governo. Por quê? Porque ela só conseguiu abarcar a esquerda. Ela não chega no centro. Entendeu? Acho que ficou... Mas ela engajou mais do que... Se a gente quisesse aprofundar, teríamos Para que ter terminar mais tempo. rapidamente, talvez não seja exatamente o formato, mas o conteúdo que a esquerda vende, ela deixou de se atualizar. Porque, olha, o que foi que se constituiu a esquerda brasileira? Partido dos Trabalhadores. A defesa do trabalhador, o direito do trabalhador contra a fome. Passou o momento de trazer esse discurso em voga e dar espaço para as pautas identitárias que são perfeitas, devem ser exaltadas a todo tempo, mas quando você perde do foco do partido e da concepção de esquerda, que o problema maior da população não é esse, o problema maior da população no dia a dia é a falta da comida no prato, meu amigo,
ao mesmo tempo você destrói as suas raízes, você se afasta do trabalhador que foi quem criou a sua concepção de partido. E isso é lógico, cara. Eu não estou falando do governo Lula, estou falando da esquerda de uma forma geral. Mas eu acho que o Haddad é injustiçado no governo dele. Eu estou falando esquerda. Aí você pode interpretar movimento É. sindical. Deixa só ele concluir, senão vai ficar zoado. Aí quem tá em casa não vai Mas, entender. olha, Haddad é injustiçado, eu acredito. no Não é governo rede Lula. social, Joey. É um debate no YouTube. Porque você veja, olha, o movimento sindical hoje, eu tomo como exemplo um movimento que eu fui, que era contra a ditadura, não sei quantos anos que aconteceu a ditadura. Velho, tinha 10 pessoas no meio do calçadão conversando entre elas com o microfone, todo mundo passava e ninguém ouvia. Porque não está em voga, as pessoas não querem. Conseguiu trazer a Fafém de volta, pô. Isso é um espantalho, velho. Vamos lá. Não Conclua. Não, posso concluir. Conclua. Não, então, eu acho que não sei Se por exatamente Joey, o você vai até formato. amanhã de manhã. Não, ele é lobista. Vamos, Ele é lobista dele. Eu acho que o discurso se perdeu. Precisa voltar às bases Eu e acho- falar o que o trabalhador, o que o povo brasileiro de verdade sente. Mas, lógico, eu não quero dizer aqui que a pauta identitária não seja importante que você debata. Mas não se pode esquecer o que realmente é a realidade bruta da maioria dos trabalhadores. Eu acho que isso vai da das pauta pessoas. identitária, vai para a economia, vai para todas as outras questões. Há uma verdade, e aí vou fazer uma fala para agradecer a vocês e pedir para vocês. Eu acho que, de uma forma geral, a palavra que Vitor disse merece muita reflexão da esquerda. A soberba. Porque, de uma certa forma, nós aprendemos ao longo do tempo, e a história conta isso, que eram os movimentos de esquerda que vieram para salvar o mundo, que vieram para propor regimes que seriam muito mais igualitários do que os regimes propostos pela direita, pelos movimentos conservadores. Quando você vai para a prática, me parece que essa galera imbuiu isso assim na mente: eu sou o salvador da pátria, a verdade está comigo, porque eu li um calhamaço de livros, eu passei 50 anos na universidade, então a verdade está sob minhas mãos. Aí você vem para uma realidade que já era difícil de rede social e desmonta uma série de outras coisas. E a grande verdade é que, para avançar em alguns momentos, e isso dá debate para um outro programa, a esquerda precisou assumir práticas da direita, ou a maioria da esquerda. Ou a esquerda institucional. Tá à frente Perfeito. do- Precisou assumir aquilo que a direita fazia para conseguir chegar onde chegou. E fica com esse papinho contra as redes sociais. Mas há um tempo atrás, para sermos muito bem claros, claro, sem nominar e sem acusar ninguém, mas boa parte dos nossos políticos de esquerda institucional precisaram comprar voto para chegar onde chegaram. Então, com receio de entrar na rede social para discutir porque é uma plataforma, porque o algoritmo é de direita, acho que a discussão talvez precisa ser um pouco mais ampla para esses políticos que estão desse outro campo. Porque, enquanto isso, a direita está avançando, com ou sem a ajuda dos algoritmos das plataformas. Queridos, obrigado pela participação de vocês. Eu acho que deu para a gente fazer um bom debate. Frustrados, né, Joey? Demais, sério, doido, dizendo Eu não tô tem queria- voto. Eu queria que Tem lá, vocês, mas tem eu queria resumir com vocês uma última fala, rapidamente, um minutinho para cada um, o seguinte. Afinal de contas, o engajamento ajuda ou prejudica o marketing e o jornalismo? Rapidamente, vamos lá. Fale uns 4 para não precisar falar aí. Uns 4 minutos aí. Ajuda. Eu acho que o que falta pra gente é encontrar esse equilíbrio e a gente falar a linguagem que o povo entende de uma forma mais direta. Eu sei que a gente se perdeu muito nessa questão de você falar com profundidade das coisas, com profundidade que as coisas merecem ser ditas, alguns assuntos. Mas, infelizmente, se a gente for ficar pensando qual é o mundo ideal e como ele deveria ser, a gente só vai viver no discurso, só vai viver no sonho e no amanhã. A gente tem que viver de acordo com o que o mundo é hoje. E hoje o mundo é esse que exige engajamento, exige uma autoridade, exige a imagem, exige a opinião, o posicionamento. Então, você dizer que que atrapalha o engajamento, o jornalismo, para mim é pura falácia de quem não conseguiu se adaptar ainda. Perfeito. Você precisa se adaptar para seguir em frente e é o mundo que a gente tem hoje, é o que temos para hoje. Vamos no círculo. E é um desafio muito grande das universidades, né? A gente para olhar aqui em Sergipe e o curso de jornalismo acabou na UNIT. E eu fico pensando, o que é que eles discutiam até um pouco tempo atrás? O que é que eles discutem ainda nessa reta final do curso, né? Eu fico muito preocupado com o que é que essa turma está fazendo nesse pós-universidade, porque o que eu vejo mais jornalista virando social media. Então é nesse caminho que o Vitor disse, é preciso uma adaptação extrema
Principalmente a gente que se formou há quase 10 anos atrás. Eu, graças a Deus, sempre estive acompanhando esse ritmo, mas meus colegas não. E se fecharam nas pequenas assessorias ali, a grande maioria deles, e se inibiram, se castraram, como eu costumo dizer. Mas sim, engajamento é importante, mas com ressalvas. Não é preciso que você crie um personagem ou descaracterize aquele ser que está ali comunicando. Geralmente o ser político, o seu cliente. Então, preserve a identidade dele, mas não deixe de que adapte-se à linguagem para que ele possa atingir um público maior. Gleice. Se quer comunicar nas redes sociais, o engajamento é uma grande disputa. Eu sempre digo, redes sociais, eu me sinto assim. Eu chegando na rua e tá um monte de gente conversando, e aquela zoada, eu preciso comunicar alguma coisa. O que é que eu vou Chamar fazer atenção. para chamar atenção e que essas pessoas parem de conversar e olhem para mim? Então, eu acho que o engajamento aí conta muito quem quer se comunicar e quem quer se comunicar muito bem nas redes sociais, viu? Eu agradeço já aqui, aproveitar o momento isso, eu para que agradecer essa parceria aqui maravilhosa. Eu repito, estar com vocês é um grande prazer, não gosto de falar prazer, mas é um grande prazer. Porque eu estou lá de realmente pessoas que eu admiro, seja no jornalismo independente, aqui eu volto a reforçar que eu mesmo gosto muito do jornalismo de Narciso. E dizer aqui uma coisa só para você, viu, amigo? Que seu cliente, Elber Batalha. Ele pegou uma coisa boa, Elber. Você tinha na outra Câmara, você tinha 2 vereadores combatentes. E que tinha mídia também. Era Emília e Ricardo Marques. Pegou o vácuo. Isso, pegou o vácuo. E aí, meu amigo, ele realmente vai crescer. E aí, É o que eu digo. O que Elber faz hoje, a Emília fazia ontem. então eu não, mas, ei, Aqui mas, olha, já veio uma disputa de eu não autoridade, sei. cara. Estamos todos Mas dois no mesmo Emília caminho. era oposição. A Edivaldo Nogueira, a gente tem que reforçar isso. Emília era oposição. Então, Emília não tinha um discurso de alguém que estava na Na situação, gestão, é na gestão, diferente, entendeu? Ele era oposição. Mas obrigada aí mais uma vez, meninas. Vamos lá, Joey. A prova de que isso aqui foi tão bom é que eu estou agoniado para ter mais tempo, para poder conversar mais, e acho inclusive saudável que haja discordância. Principalmente com relação quando a gente vai falar de análise de conjuntura, de ideologia, porque no fim, se fosse simplesmente um debate técnico, essa televisão devia ter uns números, a gente fala, olha, engajamento X, e essa seria a única métrica, que inclusive eu considero uma métrica de vaidade. É óbvio que você precisa se destacar nas redes sociais, porque você tá ali disputando com, meu Deus do céu, com meme, com desgraça, com o que for. Porém, nós trabalhamos com uma área que tem outras nuances, que é política pública, que é coisas que interferem na vida do cidadão. Se a gente estivesse aqui falando do engajamento da fã, do engajamento de uma empresa, é uma coisa. Quando fala de política, quando fala de pessoas que estão investidas em cargo público, é outra. Então, por isso sempre eu uso depende, né? Do tipo, não, mas tem que ser assim. Discordei de você, quando falou que já era um grande liderança, porque não é. No fim, e falando sobre quando você disse, eu acho que o governo Lula devia fazer tal coisa, cara, eu acho que quem tem a resposta para isso tá aguardando, porque é uma resposta milionária. Porque tem uma diferença muito grande entre você fazer a comunicação de um deputado federal, aonde, por exemplo, quando ele era vereador em BH, o Nicolas Ferreira, a ver ele contratar vários assessores para, por exemplo, como tem normal, alguém para fazer os decretos, alguém para você fazer tal coisa, ele só contratou principalmente a equipe de comunicação. Então, a gente elegeu um vereador ou elegeu um TikToker? Esse é o grande lance, que é objeto de minha observação sempre. Então, não é tão fácil. E eu acredito que nesse momento deve tá acontecendo milhares de reuniões dizendo, caramba, a gente tá fazendo algo errado, não é possível. Acho que não tem isso de nós sabemos comunicar e eles que se danem, entendeu? Eu não acho que isso aconteça, é muito mais complicado. Mas eu acho que eu vou pedir agora o apoio de quem ficou aqui até o final, para botar nos comentários assim, esse programa tem que ter 2 horas. Abre mim, porque se deixar fechado nele, ele vai ficar aí se sentindo à vontade. Obrigado pela companhia de vocês, dos meus 4 queridos convidados. Espero que a gente repita esse encontro mais outras vezes. Espero que você aí do outro lado tenha gostado bastante. E se gostou, claro, curta, compartilhe, passe a seguir o nosso canal se não seguia. E eu espero que no final das contas, esse programa gere muito engajamento. Até a próxima.